Senhor nosso Deus, Pai, está aqui tua filha Camila, tua serva. Que o Senhor possa nos encontrar assim como o Senhor a encontrou. Nesses dias de estudo, de meditação, de choro, Pai, de alegria, de grande gozo pela tua palavra, que é eficaz, poderosa, inerrante, suficiente, capaz de transformar a vida do pecador. Que essa palavra, Pai, possa encontrar os nossos corações nesta noite, fazendo em nós, Pai, uma mudança tal, que possamos sair daqui cheios, Pai, de sabedoria, conhecimento, assim como da tua presença. Guarda tudo que leva o nome da tua filha. Essa é a nossa oração. Amém. Amém. Aleluia. Obrigada, meu amor. Graças a Deus, igreja. Vocês estão aí? Oh, glória! Então, abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12. Há umas 2 semanas atrás, mais ou menos, a gente começou uma série. Vamos chamar de série, mas eu não sei quantos capítulos vai dar, né? Às vezes vai dar igual do Pastor Getúlio, uma série de 65 episódios. Não sei. Então, sobre vida cristã. E naquela ocasião a gente falou a respeito de... Luiz, você está aí, glória a Deus pela sua vida, viu, irmão? A respeito de Romanos 12, versículos 1 e 2, onde Paulo nos adverte a oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E naquela ocasião eu fiz uma pergunta para a igreja, né? O que é que você tem oferecido a Deus? Nessa noite eu queria começar fazendo a mesma pergunta. O que é que você veio oferecer ao Senhor nessa noite? Muitas vezes a gente vem à igreja por hábito, por costume, para receber algo de Deus. Mas a história da igreja cristã, desde os tempos da antiga aliança, nos ensinam que o povo se reunia para oferecer algo ao Senhor. O que é que você veio oferecer a Deus aqui nessa noite? Dito isso, meus irmãos, vamos lá para Hebreus 12, versículos 18 a 29. Para a gente entender um pouquinho melhor o conceito do que Hebreus vem tratar, eu vou dar uma introdução muito rapidinha. Toda a carta de Hebreus é um grande convite, um encorajamento para que a gente persevere. E quem é que não precisa de encorajamento? Todos nós precisamos ser encorajados, e à medida que o fim de todas as coisas vai se aproximando, meus irmãos, a gente vai precisar se esforçar ainda mais. A gente vai precisar perseverar, meus irmãos, ainda mais. Aqui em Hebreus, o autor da carta, que a gente não sabe quem é, uns falam que era Paulo, outros falam que era Apolo, mas no fim das contas a gente sabe que foi Deus que escreveu. O autor da carta, ele está nesse momento aqui, provavelmente se dirigindo a judeus que, por causa dos sofrimentos, por causa das perseguições, estavam aí repensando a proposta do evangelho. Talvez esses irmãos estivessem pensando mais ou menos assim: será que realmente valeu a pena deixar para trás toda uma vida com uma religião já estabelecida, com uma aliança, né, do povo de Deus já estabelecido, o povo escolhido, toda a pompa, todo o sistema de religiões, de sacrifício, o respeito que os judeus tinham dentro da comunidade judaica? Será que valeu a pena abrir mão? Imagine um sacerdote, um sumo sacerdote que se rende a Jesus, agora tendo que abrir mão de toda a sua pompa, enquanto um judeu, um sacerdote judeu, para se tornar um membro da igreja de Cristo, aonde não tem mais o sistema de sacrifício, aonde não tem mais templo, aonde não tem mais candelabro, aonde não tem mais arca da aliança. Será que vale a pena sofrer por uma religião aonde a gente não consegue visualizar, aonde a gente não consegue mais enxergar as coisas como nós enxergávamos antes? Será que vale a pena sofrer por Cristo? Então, o autor da carta, ele vai ao longo de
todos esses 13 capítulos nos encorajar, provando que Cristo é a nova aliança, que Cristo é infinitamente superior à antiga aliança que aqueles judeus tinham guardado durante tanto tempo. Cristo é infinitamente superior ao sistema de sacrifícios, infinitamente superior ao templo. E todas essas coisas que passaram, elas eram apenas, meus irmãos, uma sombra que projetava a verdadeira revelação que a gente estava prestes a enxergar, que o mundo estava prestes a receber. Jesus Cristo, a nova Jerusalém de Deus, o nosso mediador, o sacrifício definitivo, Jesus Cristo, o nosso Rei e sumo sacerdote, que nos dá confiança de acessar a presença de Deus, que nos dá confiança de acessar a sala do trono, porque Jesus conhece as minhas, as suas fraquezas, e assim como nós, Jesus Cristo foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado, porque Jesus se compadece das minhas e das suas fraquezas. Ele se ofereceu como um sacrifício definitivo, para que agora eu e você pudéssemos permanecer, para que agora eu e você pudéssemos perseverar, para que agora eu e você pudéssemos nos esforçar e nos entregar por amor a esse Senhor, por amor a essa aliança. Talvez, meus irmãos, nesses dias de fadiga, quem está cansado aqui? Tá não? Cansados. Talvez nesses dias de desânimo, talvez você pense, mas se pelo menos eu visse, se pelo menos eu conseguisse ver alguma coisinha, se eu conseguisse ver uma fumacinha, um altarzinho fumegando, se eu conseguisse ver a nuvem da presença, se eu conseguisse ver alguma coisa diferente acontecendo. Eu quero te encorajar a ler essa carta, mas leia ela dentro do teu quarto fechado, em voz alta, e salte de alegria na presença de Deus, porque aqui o autor de Hebreus vai nos levar a enxergar o privilégio de participar de um reino que é eterno, de um reino que é infinitamente superior e que nos dá Cristo como sumo sacerdote. Coragem, meu irmão, coragem, eu quero encorajar você, coragem, meu irmão, coragem, minha irmã, porque o justo vive pela fé, e sem fé é impossível, sem fé é incrédulo, é cético, sem fé é impossível agradar a Deus. Dito isso, vamos para a leitura do texto dessa noite. É normal a boca secar quando a gente chega aqui em cima? Os beiços colam tudo no outro. Quase sempre, Jesus. Vamos lá então para o texto de Hebreus, capítulo 12, versículo 18, que vai dizer assim: Ora, vocês não chegaram ao fogo palpável e aceso, à escuridão, às trevas, à tempestade, ao toque da trombeta e ao som de palavras tais, que aqueles que ouviram isso pediram que não lhes fosse dito mais nada, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, o espetáculo era tão horrível que Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo,
a Jerusalém celestial e a milhares de anjos. Vocês chegaram à assembleia festiva, à igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Tenham cuidado e não se recusem a ouvir aquele que fala, pois se os que se recusaram a ouvir quem divinamente os advertia na terra não escaparam, muito menos escaparemos nós, se nos desviarmos daquele que dos céus nos adverte. Naquele tempo, a voz dele abalou a terra, mas agora ele promete dizendo: mais uma vez, eu farei tremer não só a terra, mas também o céu. Ora, as palavras mais uma vez significam a remoção dessas coisas abaladas, ou seja, das coisas criadas, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Aleluia, mantenha a sua Bíblia aberta aqui nesse texto, a gente vai passear um pouco por ele. Porque o grande capítulo de Hebreus 11, o grande capítulo de Hebreus 11, o grande capítulo conhecido de Hebreus para nós é Hebreus 11. Hebreus 11 vai tratar a respeito da questão da fé. E ele vai trazer para nós uma série de exemplos de homens e mulheres que, por terem guardado a fé, se tornaram bons exemplos de um testemunho daqueles que permaneceram obedientes a Deus. E agora, o autor de Hebreus vai usar esses exemplos de homens e mulheres para falar conosco a partir de Hebreus 12, 1 e 2 da seguinte maneira. Olha aí o que ele vai falar no 12, 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita de Deus. Já no começo do capítulo 12, nós estamos no meio de uma pista de corrida. Depois que ele fala a respeito da fé e do exemplo de homens e mulheres que guardaram a fé e se tornaram bons exemplos para nós, agora se torna a minha e a sua vez de percorrer essa jornada. Então o autor de Hebreus vai colocar a gente no meio de uma pista de corrida, dentro de um estádio, dentro de uma arena, cercados de milhares e milhares e milhões de testemunhas. Pessoas que estão ali porque já percorreram a jornada que eu e você estamos agora percorrendo. Pessoas que estão ali na torcida por mim e por você. Imagina final de campeonato de futebol, aquelas duas torcidas rivais, sei lá, Flamengo e Corinthians, um jogo bem rival assim, mas aqui não tem torcida rival. Todo o estádio é de uma só voz, de pessoas torcendo e falando: corra com perseverança, vale a pena, olha aqui a minha vida, eu sou um testemunho vivo, olha aqui, continua, vale a pena, olha lá o prêmio, olha lá aquele
perseverança, nós estamos dentro desse estádio, cercados de uma grande nuvem de testemunhas a nos rodear. E por isso, meus irmãos, o texto continua dizendo que eu e você precisamos nos livrar de todo o pecado que se apega a nós. Mas antes disso, ele fala a respeito de correr com perseverança. E essa palavra perseverança, no grego, é hipomone, ou qualquer coisa parecida com isso. Depois vocês vão lá no Google Tradução. Perseverar, meus irmãos, não é você ficar na sua vida cristã sentado, de braços cruzados, cabisbaixo, enquanto a maré da vida te leva de um lado para o outro, de um lado para o outro. Isso não é correr com perseverança. Correr com perseverança é correr com uma determinação que não se apressa, mas que também não fica inerte, que não se precipita, mas que também não demora. Perseverar é manter uma marcha constante, firme, se recusando a se desviar. Perseverar, meus irmãos e minhas irmãs aqui presentes, que nos assistem aí pela rede social, que vão assistir esse vídeo daqui sei lá quanto tempo. Perseverar significa que os obstáculos não irão intimidar você, as demoras desta vida não irão te deprimir e as decepções não terão o poder de sufocar a minha e a sua esperança. Correr com perseverança é permanecer avançando firmes e constantes, sem retroceder até alcançar o prêmio, sabendo que na arquibancada ao nosso redor tá lá Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Moisés, Raabe, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Samuel, Davi, Isaías, Jeremias, Ezequiel e tantos outros que por sua vez passaram pela prova das zombarias, dos açoites, de prisões e de algemas, que foram apedrejados, que foram cerrados ao meio, que foram mortos ao fio da espada, que andaram como peregrinos vestidos de pele de ovelha e de cabra, passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados, e o mundo não era digno deles. E no meio dessa arena, enquanto a gente está aqui correndo, há um trono. E ali está Cristo, assentado, olhando para mim e para você. Enquanto nós corremos essa corrida, é o próprio Cristo que está olhando na nossa direção. E à medida que eu e você avançamos, Cristo se levanta do seu trono e estende os braços para nos receber das arquibancadas dessa corrida insana que a vida cristã nos promete e nos garante. Tem muitas testemunhas gritando: permaneça, ei, persevera, o prêmio é o mais precioso, o prêmio é o mais desejado. Avance, não desista, mantenha os olhos fixos no trono de Cristo. Só que correr essa corrida exige de nós que a gente se livre de todo peso e se livre de todo pecado, para que a gente consiga ir cada vez mais longe. Só que aqui também diz uma coisa que a gente já percebeu por vivência prática: o pecado insiste em se apegar firmemente a nós nessa corrida. Ele insiste em se apegar firmemente a nós nessa corrida. Mas se o pecado insiste em se apegar firmemente, o versículo 12
o capítulo 12, versículo 2 vai dizer que nós então devemos olhar ainda mais firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Se o pecado está se apegando a você, seja mais teimoso que o pecado que se pega firmemente a você. E olhe ainda mais firmemente para o Cristo que te espera de braços abertos. É necessário que na corrida a gente corra leve. Você não vai botar bota de roqueiro, cinto com um monte de coisa assim, e blusão de lã para correr, irmão. Em nome de Jesus. A não ser que você seja sócio do SAMU e ande com uma ambulância do seu lado. Senão você vai morrer. Correr implica em leveza. Roupas leves, calçados leves, poucas coisas. Você não consegue correr essa corrida carregando um monte de coisa que você quer carregar com você não, viu? Tá bom? Você quer carregar uma mochila cheia de fardo e aí você fala, nossa, parece que a minha vida não sai do lugar. É óbvio! Tenta correr com uma mochila cheia de pedra nas costas para você ver aonde você vai. Você não anda 1 metro. Correr a corrida cristã implica leveza. Isso é um negócio tão sério. Paulo e eu, a gente inventou de começar a correr o ano passado. Não é assim uma corrida, entendeu, irmão? Vocês não imaginam a gente correndo igual o pastor Júnior lá, 42 quilômetros de maratona. Não é isso, não. É 4K na esteirinha, 3 vezes por semana, só para manter o coração batendo direito. E aí a gente vai pesquisar tênis e descobrimos que tênis para corrida tá ficando cada vez mais leve. Para vocês terem uma ideia, ano passado a Adidas lançou um tênis de corrida de longa distância que pesava 138 gramas. É quase uma pluma. O tênis é muito leve. Por quê? Se você quer correr essa corrida, você precisa se livrar de todo o peso e do pecado que se apega firmemente a você. Só que em seguida, e eu quero convidar, incentivar você a ler todo esse capítulo em casa. Ele tem assim uma estrutura maravilhosa, porque logo em seguida ele vai falar assim no versículo 4. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. E vocês se esqueceram da exortação que lhe é dirigida como a filhos. E aí no 7 vai dizer, é para a disciplina que vocês perseveram. Além de nós precisarmos nos desapegar de todo o peso e de todo o fardo nessa corrida, a gente precisa aceitar o treinador que nos exorta e que nos disciplina. É o próprio Deus, é o próprio Pai que nos exorta, que nos incentiva nessa corrida. Por quê? Porque Ele deseja que eu e você participemos da sua própria santidade. Lá desde o Egito, o Senhor chama um povo santo para si, e esse plano, meus irmãos, não mudou. Deus continua reunindo o seu povo santo. Ele continua capacitando homens, mulheres de toda tribo, de toda língua, de toda nação, a serem santos como Ele é santo. Irmão, na luta contra o pecado que se apega tão firmemente a você, eu tenho certeza que eu e você não resistimos até o sangue. Resista até o sangue e ouça a disciplina, aceite a disciplina daquele que te corrige e que te exorta para que você consiga participar da santidade dele. Coincidentemente, ontem apareceu uma frase no meu Instagram e eu quero compartilhar com vocês que diz assim: em tempos difíceis, um filho de Deus é um aprendiz e não uma vítima. Vou repetir. Em tempos difíceis, um filho de Deus é um aprendiz e não uma vítima. Eu acho que essa frase é do Josemar Bessa. Mas sei lá, a frase é boa. Tem sido difícil
na sua vida também? Ou é só lá em casa? Se for lá em casa, eu peço conselho da igreja depois, vamos nos reunir aqui e vocês falam como melhorar. Se tem sido difícil lá na sua vida também, a pergunta que eu quero te fazer é: como que você se enxerga no meio das lutas? Será que você se enxerga como um aprendiz ou você se enxerga como uma vítima? Se você não sabe como responder, olha para as testemunhas na arquibancada dessa corrida. Como que essas pessoas se enxergaram enquanto elas completavam essa jornada e essa carreira em direção ao prêmio? Elas se enxergavam como aprendiz ou se enxergavam como vítimas? Meus irmãos, nós precisamos entender que todo o processo que o Senhor permite que eu e você passemos a nossa vida é para nos disciplinar e nos ensinar como correr com mais leveza essa jornada. Ele está tirando as pedras das minhas e das suas costas. Ele está nos fazendo desapegar daquilo que não entra na eternidade. Aceite a correção do teu Deus. Erga a tua cabeça e permaneça correndo essa corrida que nos foi proposta. Mas ainda há mais um encorajamento da parte do Senhor nessa noite. A gente chegou finalmente ao versículo 18. Quem correu a corrida da vida cristã, correu para 2 montes diferentes. O primeiro deles é o Monte Sinai. O Monte Sinai, aonde Deus se revela santo e soberano, mas numa experiência que é lembrada como aterrorizante. Porque ali, a santidade de Deus é revelada a um povo, e aquele monte fumegou, e a terra foi abalada, e raios e trovões foram ouvidos junto com a voz do meu e do teu Senhor, e uma trombeta se ouvia. A cena era tão desesperadora, meus irmãos, tão desesperadora, que o povo pede por um mediador que falasse com eles em nome de Deus, porque eles não conseguiam suportar aquilo que estava diante deles. Imagine que naquele momento, conhecer a Deus era conhecer um Deus temível, um Deus cheio de sua santidade e que deve ser temido, um Deus poderoso, um Deus cheio de glória e que quando pisa na terra, divide os montes. Ali estava sendo estabelecida a antiga aliança. A antiga aliança, em termos gerais, dizia: se vocês ouvirem a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Naquele dia, meus irmãos, a terra foi abalada. É isso que o texto vai nos dizer. Naquele dia, o coração daquele povo temeu e tremeu diante da presença de Deus. Naquele dia, um povo aterrorizado pede que Moisés fosse o mediador. Mas o versículo 21 vai nos dizer que o próprio mediador, diante da cena que se colocava nos olhos deles ali, também estava apavorado e trêmulo. Na verdade, o versículo 21 vai dizer: o espetáculo era tão horrível que Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Só um adendo aqui, a palavra temor. Eu estou lendo um livro a respeito do temor de Deus que tem abalado as estruturas do meu coração, e a palavra temor, tanto no grego quanto no hebraico, sugere um medo, um tipo de medo de Deus que se manifesta fisicamente. A diferença é entre o temor pecaminoso e o temor daqueles que contemplam a beleza e a santidade de Deus.
Um povo pecador e recém-saído da escravidão, treme e teme a Deus de uma maneira tal que eles se afastam e pedem que alguém fale em nome deles. João, em Apocalipse, ao ver a majestade e a glória de Cristo Jesus, teme e treme. Mas o que se coloca diante dele não é mais uma cena de terror, mas é uma cena de beleza e majestade. Precisamos temer a Deus. Ali na antiga aliança, meus irmãos, a antiga aliança representada pelo Monte Sinai, é estabelecida uma série de leis, uma série de normas, que o povo promete seguir só para logo em seguida deixar de seguir. Porque essa lei, ela não era capaz de redimir o coração do ser humano. Ela somente apontava para o momento em que Deus enviaria o libertador de verdade. Ela aponta para o momento em que aquele que era maior do que Moisés e superior à lei se manifestaria. E esse mediador veio. Esse mediador habitou entre nós. E por causa desse mediador, o texto vai continuar dizendo que hoje eu e você corremos essa corrida com confiança, porque a gente não chegou ao Monte Sinai, aquele monte que fumegava, aquele monte que tremia e que deixava todo mundo aterrorizado. Mas, por causa de Cristo Jesus, eu e você chegamos ao Monte Sião, o lugar representado pela nova aliança, o lugar onde Deus habita no meio do seu povo. O Monte Sinai, ninguém conseguia chegar nem perto do monte. No Monte Sião, eu e você podemos subir com confiança para habitar na presença de Deus plenamente. Por causa de Jesus Cristo, nós chegamos. O texto não vai falar... Olha só, gente, português é importante para ler a Bíblia, viu, irmãos? Por causa de Jesus, o texto vai falar lá no final do 22, que nós chegamos. Não fala que nós chegaremos. Não fala que um dia a gente vai chegar à Assembleia Festiva. Fala que nós já chegamos na Assembleia Festiva. Por causa de Jesus, nós já somos igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Por causa de Jesus, junto com os anjos, hoje nós formamos um santo coral nas regiões celestiais. Eu e você podemos correr essa corrida que nos está proposta, porque hoje já, agora, eu e você podemos desfrutar dos benefícios dos céus e da eternidade. Você entende que nós somos uma geração privilegiada, meus irmãos? Hebreus 11 vai falar que muitos homens e mulheres morreram tentando alcançar, mas eles só viram a promessa lá de longe. Eles não conseguiram conquistar a promessa, eles chegaram perto, mas o Senhor tinha reservado para esse tempo. O tempo do verdadeiro mediador, o momento da revelação plena. E eu e você temos livre acesso a essa revelação. E é justamente por causa disso que eu e você precisamos correr firmes e constantes em direção a esse prêmio. É muito comum, meus irmãos, que a gente faça uma confusão muito parecida com essa confusão que a igreja aqui da carta de Hebreus faz. Como os elementos didáticos não estavam mais presentes do tabernáculo, do sacrifício, do sumo sacerdote, do sistema de leis, parecia que faltava alguma coisa e muitos estavam tentados a voltar às suas práticas antigas. E nós... muitas vezes porque a gente não vê o monte fumegar, porque a gente não vê o chão tremer debaixo dos nossos pés, porque a gente peca e não é fulminado diante da presença de Deus, a gente fica tentado a voltar às nossas velhas práticas. Caímos constantemente naquele engano do que os olhos não veem, o coração não sente. Pelo fato de nós não termos hoje elementos visíveis
ajudem didaticamente a enxergar Deus. A gente vive como se Deus não estivesse presente. Quantas vezes a gente já justificou pecados mortais, e todo pecado é mortal. Justificamos pecados mortais. Seja mentirinha, seja manipulação, seja enganar alguém, seja roubar no troco. Mas quantas vezes nós pecamos? E aí, algum incircunciso fala, mas a gente vive no tempo da graça. Ai, é o tempo da graça. Para justificar a nossa carnalidade, para justificar a nossa pecaminosidade, irmãos, mas a verdade é que a graça, ela existe, ela é real, é pela graça que nós vivemos, é pela graça que nós podemos estar aqui diante da presença de Deus, é pela graça que nós recebemos todas as promessas, mas o texto nos traz um alerta no versículo 25 e diz assim: tenham cuidado e não se recusem a ouvir aquele que fala. Pois se os que se recusaram a ouvir quem divinamente os advertia na terra não escaparam, muito menos escaparemos nós se nos desviarmos daquele que dos céus nos adverte. O povo da antiga aliança viu o monte fumegar, o povo da antiga aliança viu os relâmpagos e os trovões, o povo da antiga aliança viu o chão tremer sobre os seus pés, o povo da antiga aliança viu os sacerdotes sendo fulminados por causa dos seus pecados e impurezas. Mas nesse tempo da graça, quem fala comigo e com você não é mais Moisés. Quem fala comigo e com você é o próprio Cristo, por meio do seu Espírito Santo, que habita o meu e o seu coração e imprimiu a vontade de Deus no meu e no seu interior. O que será de nós se a gente se recusar a ouvir esse Deus? Tempo da graça. Ali naquele deserto, a situação foi terrível. O chão foi abalado. Mas a promessa do Senhor em Ageu, que ele revela que que nos últimos tempos, não somente a terra seria abalada, mas também os céus seriam abalados. E eu quero dizer para você nessa noite que as estruturas dos céus e da terra já têm sido diariamente abalados. Deus está fazendo uma coisa nova e tem nos disciplinado para que a gente se torne participante da sua santidade. Meu irmão, tudo que é carnal e terreno dentro de mim e de você vem sendo abalado. Tudo o que é abalável dentro de nós será abalado. E não tente nem por um segundo reter nada o que é carnal. A pessoa que você é hoje vai ser abalada, abalada e abalada, até que a pessoa que Deus quer que você seja permaneça. Os montes podem ter mudado, irmãos. Sião, Sinai foi um lugar de terror. Sião é o lugar da graça. Mas o nosso Deus é o mesmo, santo, santo, santo. O nosso Deus continua sendo fogo consumidor, que abala as estruturas de tudo o que é abalável. Nessa corrida, meus irmãos, não retenham nada, a não ser a graça de Deus. Por isso, versículo 28, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça. E Paulo, lá em 2 Coríntios 12, vai dizer que por 3 vezes ele pede a Deus que Deus removesse dele o espinho que ele tinha na carne, que era como o mensageiro de Satanás que o atormentava. Mas Deus diz para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. Retenha a graça.
A minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Retenha a graça, porque a única coisa inabalável dentro de nós é a graça. Todo o resto vai ficar pelo caminho. Retenha a graça e aceite que o seu treinador, o nosso Deus e Pai, arranque todo o resto de você. Todo o resto. Até não sobrar mais nada em você que não seja a graça de Deus. Quem olhar para você vai enxergar apenas o inabalável. E o inabalável é a graça de Deus. Nessa corrida pelo prêmio de valor superior, tudo que é abalável será abalado. E nós chegamos ao final. Se puder abaixar um pouquinho as luzes. O texto de 2 Coríntios vai continuar mostrando Paulo aceitando reter somente a graça. E ele vai falar assim: de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas. Prazer. Vou repetir. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Tudo o que é abalável dentro de nós, Senhor. Abala as estruturas do nosso coração. Para correr essa corrida, enquanto a gente depender da nossa força, não teremos caminhos retos nos nossos pés. Vamos tropeçar. Enquanto a gente depender das coisas desse mundo, não teremos caminhos retos nos nossos pés. Vamos tropeçar. Mas quando a graça for tudo o que a gente tem, correremos sem cansar, caminharemos sem fatigar, subiremos alto com asas como águia, ouvindo o som da grande nuvem de testemunho, de testemunhas que brada. Vale a pena permanecer pelo prêmio de grande valor. Senhor, nos ensina a te enxergar acima dos obstáculos. Está o Senhor assentado sob um alto e sublime trono. O Deus que tem as mãos marcadas pelos cravos da humilhação. O Deus que se esvaziou assumindo forma de servo escravo. O Deus que se fez homem de dores, que sabe o que é padecer, nos convida a correr uma corrida em direção ao prêmio de grande valor. Nós queremos te seguir. Nós queremos que as vozes das testemunhas nos encorajem e que as vozes dos nossos medos sejam abalados e fiquem pelo caminho. Em nome de Cristo Jesus, Senhor, entregamos esse tempo nas suas mãos. Fala com a tua igreja, é a tua igreja, é o teu povo que se chama pelo seu nome, que precisa decidir correr com mais perseverança essa corrida, sem se deixar ser levado pelas ondas do mar de um lado para o outro. Traga firmeza aos pés do teu povo, traga firmeza ao coração dos teus pequeninos filhos, Senhor Deus. E que a gente possa verdadeiramente participar dessa festa da Jerusalém Celestial.
no dia que se chama hoje, sabendo que as coisas desse mundo já estão sendo abaladas e já estão passando, mas a graça que nos conduz e nos constrange e que nos leva ao Senhor permanece. Santo, santo, santo Deus, abala as estruturas do nosso interior e não permita que a gente passe o resto de uma vida enganados, achando que te seguimos, quando na verdade estávamos no meio da multidão, desfrutando apenas de relances da sua glória. Santo Deus de Israel, Santo Senhor, Salvador das nossas almas, entregamos esse culto de adoração e que suba como uma oferta de aroma suave e agradável. Faz o nosso coração fumegar com a tua glória, que nós possamos experimentar o temor de olhar para a tua beleza e ter o nosso coração derretido aos teus pés. Nós amamos ao Senhor, mas queremos te amar mais, até que não sobre mais nada de nós que não seja o Senhor. Que o amor do nosso Deus e Pai, que a graça de Cristo Jesus, o mediador, o nosso Senhor, e que as eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre cada um de nós hoje, para todo sempre. Corramos a corrida que nos foi proposta com perseverança, ouvindo a grande nuvem de testemunhas que brada encorajamento e olhando para o Senhor assentado no trono. Que alegria estarmos na tua casa, Deus. A vida na tua casa. Presença do Senhor nesse lugar. Vão na paz do Senhor.